Seja muito bem-vindo ao nosso canal Moriá Análise Financeira. Seja muito bem-vinda você também que opera no mini índice, que acompanha nossas redes sociais, que nos acompanha aí. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Felipe, como eu já falei algumas vezes, não quero expor a minha identidade visual, mas trabalho no mercado financeiro, a gente faz algumas operações, né? E decidimos criar esse canal depois que nós desenvolvemos aí algumas estratégias robóticas, onde o pessoal eles começaram a ter sucesso, mas eles queriam entender como que eu operava, como que funcionava isso. E então a gente decidiu recentemente disponibilizar um curso Day Trade do zero a alguém, nós nomeamos assim porque em apenas 4 aulas você vai conseguir ter suas primeiras operações no Day Trade e você vai começar a entender um pouco melhor sobre como funciona o mini índice Ibovespa, tá certo? Já de cara quero pedir a vocês que têm gostado do conteúdo do canal, que deixe o seu like, que compartilhe aí com o pessoal que vocês conhecem, que acha interessante esse conteúdo, para que a gente possa fortalecer aí o nosso canal. A gente está colocando conteúdo constantemente, conteúdo muito interessante, para que as pessoas possam aí começar a entrar nesse mercado e começar a entender que dá para você ter uma renda extra, até mesmo operando no seu próprio celular, em alguma hora vaga do dia. Isso é para iniciar e posteriormente você começar a trabalhar profissionalmente com esse mercado, tá bom? Então, eu vou falar hoje, vamos direto ao ponto aqui, vamos falar hoje de como, dentro do curso, a gente fez falamos sobre algumas nomenclaturas do mercado financeiro, como pullback, como LTA, LTB, Fibonacci, suporte e resistência, bandas de Elliott. Então, hoje eu queria falar para quem não sabe, né? Às vezes a pessoa já trabalha no mercado, sabe o que é um suporte, o que é uma resistência, a pessoa sabe que isso aqui é um fundo, isso aqui a gente está no gráfico, né, ao vivo, ó, hoje no mini índice, tá? Ao vivo a gente já fez as operações hoje de manhã, eu vou mostrar para vocês como é que a gente fez essa operação, tá? E aí depois a gente vê melhor isso daí. Então o que acontece? A pessoa olha, ela fala, poxa, aqui o preço subiu, aí aqui foi um topo, aí aqui parou, então aqui é uma resistência. A pessoa vai falar assim, aqui é um suporte, aqui é uma resistência. A pessoa vai lá e pega e fala, aqui é um suporte. Aí a pessoa vai lá e fala, aqui é outro suporte. Aí a pessoa vai e fala assim, agora aqui é uma resistência. Aí depois ela olha, ela fala, poxa, aqui vou colocar aqui, um outro suporte. Aí depois ela olha aqui em cima e ela fala, poxa, isso aqui é uma resistência. E o gráfico dela começa a ficar cheio de linhas. Ela olha aqui embaixo e fala, pô, aqui foi um suporte. Ela vai trazendo para trás, né? E vai deixando o gráfico dela. Ela fala, poxa, aqui foi um topo, então foi uma resistência. Aqui foi um fundo, certo? E o gráfico dela começa a ficar cheio de linhas e tal. Então, o que eu decidi aí passar para o pessoal? Eu falei, eu vou começar a ensinar para o pessoal como traçar um suporte à resistência de uma maneira melhor, né? Mais clara, mais objetiva, que é o que a gente utiliza aqui. Então eu vou explicar para vocês e vocês vão ver como que funciona, como que é muito funcional esse suporte e resistência, tá? Quando você fica com dificuldade, você não sabe onde que é um suporte ou resistência, a gente está no Infut no tempo gráfico de 5 minutos. Então o que você precisa fazer? Se você ficar no tempo gráfico até de 5 minutos, vai ficar muitas marcações. Você não consegue pegar alvos muito importantes como a gente costuma pegar. Então o que você vai baixar? Você vai baixar o tempo gráfico para 15 minutos. No tempo gráfico de 15 minutos, você já consegue observar melhor.
E o que você vê geralmente no nosso gráfico? Você costuma ver o que? Você costuma ver duas linhas mais ou menos próximas, né? Então eu vou ensinar para vocês como que nós fazemos aqui. Percebe que agora ficou um pouco melhor o visual, para não ficar tão cheio de linha. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu gráfico, vou falar aqui do mês de agosto, vamos para você ver como que o gráfico ele se repete, vai uns 15 dias, dos últimos 15 dias. Você vai ver que, lembrando que uma vez que o suporte é rompido, ele, quando volta nele, por exemplo, aqui o suporte é rompido, esse aqui seria um suporte. Suporte é rompido, ele é testado e vira resistência, cai de novo. Então, suporte rompido vira resistência, resistência rompida vira suporte. Então, veja bem, olha só, vamos marcar aqui do dia 16. Como que nós aqui da Moriá Trade fazemos as nossas marcações? A gente pega aqui, o que significa isso daqui? Isso daqui significa que o preço, vamos aqui no dia 16, vou dar um zoom, significa que o preço ele estava vindo de uma possível queda, e aqui ele tentou subir e deixou um pavio grande. Então ele deixou aqui um pavio grande, tá vendo? Então, o que você vai fazer? Pavio significa pressão vendedora. Os compradores levaram o preço para cima duas vezes, não conseguiram fazer um fechamento acima, virou o que? Queda. Então, os vendedores, os ursos, espremeram os compradores, os touros, e o preço foi para baixo. Então, aqui é uma região importante. Então, é uma região importante principalmente de venda, tá? De venda. Aí você vai pegar e você vai marcar aqui, entre o fechamento, vou colocar aqui, esse pavio. Quanto que é esse pavio aqui? Aí você dá uma medida aí, né? Se você dá uma medida, você vai ver que esse pavio aqui, 200 pontos. Então 200 pontos no índice é saudável ainda você tomar um stop de 200 pontos, tá? Então eu vou te ensinar aqui como que nós fazemos. Aí você vai ver que o preço volta. E aqui embaixo também, tem muito pavio aqui, certo? Muito pavio nessa região. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um outro movimento, você vai fazer aqui uma marcação aqui. Procura marcar pavis de uns 200 pontos no máximo, não deixa passar, tá? E aí você vai descendo aqui o gráfico, você vai ver aonde que o preço parou de novo, onde ele tende a frear depois futuramente. Isso aqui está marcando tá desde o dia 15. Aqui é uma marcação de fundo, uma resistência, tá? Aqui ele já abriu guepado, então não teve pavio, mas depois disso aqui o preço não andou mais. Então é importante você marcar essa região aqui, porque se o preço vier chegar aqui novamente, possivelmente, vou marcar aqui, esse pavio, possivelmente o preço aqui vai subir. Os compradores aqui vão defender essa posição, 116.200, 100 pontos só praticamente. E aí você vai marcando, aí você vai subindo o gráfico. Poxa, isso aqui não é uma região muito importante. Aí você vê aqui, você acha uma outra região importante, aqui em cima é um topo, uma resistência, então você vai marcar aqui, você vai marcar aqui de novo. Aqui o pavio está muito pequeno, tá? Mas tá bom, não tem problema. Você dizer que aqui onde o preço tá, poderia ser uma resistência, porque tá vendo que ficou muito indeciso o preço aqui, então essa região aqui poderia ser marcada como uma resistência, que acho que até onde o preço tá agora, tá? Mas aqui não tem nenhum pavio grande de rejeição, então o preço está enroscado aqui. Aí você vai dar uma olhada aqui para baixo, você pode ver que o preço aqui ele deu uma enroscada também. Mas aqui deu uma enroscada, mas foi pouco. Mas vamos supor, você pega esses melhores movimentos, os melhores momentos aqui, certo? E você vai traçando. Então, olha como que o preço respeita. Olha só. Aí você fez essas marcações, vamos supor que você não sabe o dia de amanhã, hoje é dia 20, você começou a marcar dia 16, tá? Você começou a marcar o suporte e resistência dia 16 aqui. Você não sabe como que o preço ia andar nos próximos dias. Aí você está no dia 23. Aí o que acontece no dia 23? Dia 23 o preço já fez o quê? Aí você desce o tempo gráfico para 5 minutos. No tempo gráfico de 5 minutos você vai lá no dia 23, que é aqui.
dia 23. Então aqui, o que você já sabe? Que aqui é uma região de briga. Você não sabe quem venceu, mas aqui é uma região de briga. Então o que acontece? Você vê que o preço ele já amanheceu em um gap de alta, ele fechou aqui e já amanheceu aqui no gap de alta, certo? Então o preço subiu até a região, olha só, subiu até a região. Aqui você já poderia fazer o que? Colocar uma ordem de venda com um stop de quanto? De 150 pontos para tentar fazer o que? Fechamento de gap 450. Olha o risco retorno, 150 para 500. Por quê? Você vai buscar sempre as linhas de regiões aqui de resistência. Você ia tentar buscar essa linha aqui embaixo, ó. Quantos pontos que daria aqui? 1.500 pontos. Você ia tentar buscar ela. Então, ó, amanheceu aqui subindo, né? Subindo. Aí você está com essa região marcada. O que você vai fazer? Você vai colocar uma ordem de venda aqui com seu stop de 150 pontos para um alvo de fechamento de gap de 500. Ok. Vamos supor que você perdeu essa oportunidade. Aí ele veio, subiu, caiu de novo e começou a subir. Bateu na resistência, aí você vai falar, vou colocar uma ordem de venda de novo aqui. Lembra que resistência 2 vezes testada, e se ela bater a primeira vez, caiu, bateu a segunda e não caiu, ela não é uma resistência tão forte, então o preço tende a romper. Vamos supor que você colocasse uma ordem de venda aqui de novo, de 150 pontos, seria estopado aqui, certo? Porém, você sabe que essa região não é muito respeitada para venda. Então, o que você vai fazer? Se aqui os compradores ganharam, então você vai buscar uma oportunidade de compra. Então, daqui para cima você vai buscar compra, dessa região para baixo você vai buscar venda. Então, o preço subiu, fez um fechamento, ó, acima da resistência. Você vai colocar o que? Uma ordem de compra aqui com seu stop de 250 pontos na mínima desse. E aí você vai tentar buscar o próximo range. Vamos ver se foi. Vamos ver se foi lá no outro. Olha lá onde que foi. Aí você ia buscar um risco retorno de 200 pontos para um alvo de 1.400. Olha lá. Entendeu? Aí tudo bem. Aí o preço, o que aconteceu? O preço no outro dia, no dia 22, no dia 24, ele já amanheceu com gap de baixa. Certo? Você poderia de repente fazer o que? Meter uma venda aqui na abertura, só que olha o seu stop muito grande. Então o que você tinha que esperar? Esperar o preço chegar até aqui. Poxa, não chegou. Tudo bem, você não vai buscar oportunidade de venda. Então você vai ter que esperar o preço chegar na próxima resistência. Aí amanheceu aqui. Esse aqui é o candle 1 do dia 24. E o preço bateu lá embaixo a meio-dia e 40. Olha só, você ia ficar das 9 da manhã até meio-dia e 40 olhando o gráfico. 3 horas e 45 minutos olhando o gráfico. Chegou nessa resistência, vamos se dizer, ó, você chegou aqui nessa resistência, aí você falou, poxa, eu vou meter uma venda aqui. Meter uma venda com stop aqui embaixo, de 150 pontos. Seria estopado. Aquele que é mais conservador, não coloca, se está vindo o preço tá de cima para baixo, não coloca a venda aqui, porque o seu stop pode ser violinado, então você vai tomar 150, o cara coloca aqui embaixo, nessa linha aqui, que aí daqui ele coloca 150 para baixo, ou ele coloca na metade daqui, ó, se aqui está com 150 pontos, ele coloca aqui 75 para cá, para ele ficar com 150, 200 de gain. Então ele vai colocar uma ordem de compra, vamos supor que aqui no meio, com 200 pontos de loss aqui, ou colocaria aqui embaixo. E aí ele ia tentar fazer o que? Pegar a volta do movimento. Tentar a volta do movimento. E aí ele subiu, deu 500 pontos, 2 para 1, e voltou aqui de novo. Então, lembra uma região que foi outrora resistência, agora é suporte. Bateu, tende a voltar. Bateu de novo, tende a voltar. Bateu, tende a voltar. E aí bateu pela terceira vez, aí já a tendência é cair.
Só que aí fechou o pregão, vamos pro dia 25. Aí lá no dia 25 ele não amanheceu com gap. Ele não amanheceu com gap. E aí você vai pensar o que? Você vai pensar numa compra, porque ele está na região de suporte. Então já amanheceu, na verdade ele amanheceu aqui embaixo, desceu tudo isso e jogaram para cima. Você vai falar, poxa, o preço vai para cima. Aí você entra aqui numa compra aqui em cima. Seu stop seria aqui embaixo, ó. Só que antes de você ser estopado aos 170 pontos, ele já tinha te dado 250, 230. Aí vamos supor que você não quis, aí você ficou esperando a subida e ele veio, caiu, fez um fechamento. Tá vendo o tamanho desse pavio? Não teve fechamento, ó. Não teve fechamento além da resistência. Esse é o primeiro fechamento abaixo desse suporte aqui. Aí você vai fazer o que? Colocar uma venda aqui, ou então no fechamento desse, aí seu stop é 250. Coloca uma venda aqui, seu stop ser menor, 230, e vai tentar pegar o que? Próximo alvo, próxima resistência, que na verdade é suporte agora, né? Aí você ia pegar a quantos pontos, ó? 900, 1.100 pontos, 1.200 pontos. Entende? Você pode ver que isso vai acontecer a mesma coisa. Então, se você não entendeu o conceito, você volta o vídeo, analisa, vê como que isso é funcional. Caiu aqui, você vai colocar tá caindo, você vai colocar um suporte aqui, ó, uma compra, né? Contra o movimento. Vou colocar uma compra aqui com o seu stop de 200 pontos. Aqui você não seria estopado de 200 pontos, mas você ia tentar, ó, deu 300. Voltou de novo, já não aconselho você fazer uma nova compra aqui. E sim você esperar fazer um fechamento abaixo. Esse aqui fez um abaixamento, mas com pouco volume, pouco corpo, né? Muito pavio nessa região, não é interessante. Aqui já foi forte, mas aqui foi uma violinada, porque ele voltou, ó. Se você colocasse uma venda aqui para pegar o movimento de volta, aqui você seria estopado. Aí se esperasse o outro fechamento aqui para você fazer também a sua venda, aqui você conseguiria aí 280 pontos. E depois ele subiria de novo. Então, se você não pegasse, se quisesse alvos muito grandes, você poderia ser estopado aqui. Aí você vê que ele entende, voltou aqui nessa região, subiu. Aí vamos ver no dia 25. Olha como que ele respeita, ó. Olha como que ele respeita. Dia 28, ele já amanheceu num gapzinho de alta, voltou aqui no suporte, falhou no suporte, ou se você colocasse aqui uma compra no suporte, né? De 96 pontos para um alvo de 500, ou lá em cima, né? Lá em cima, nos 18.800. De repente iria, não sei, ó. Imagina só nesse dia aqui. Esse dia aqui, imagina lá, foi. Você colocaria uma ordem aqui, ó, de compra às 10h30 da manhã para um alvo lá em cima. Olha o seu risco retorno. 92 pontos para um risco. O risco, né, para um ganho de 10 vezes mais, 12 vezes mais. Aí a conta fecha, porque o seu risco retorno é muito melhor. Entende? Então é assim que a gente costuma aqui fazer os nossos trades, assim. Por isso que a gente pega 700, 800 pontos com frequência. Aí, ó, subiu, no outro dia amanheceu, chegou nessa região, você vai fazer uma compra. Tá caindo, você vai fazer uma contra, ponto movimento. Você ia ter um stop aqui de 150 pontos para um outro alvo lá de cima. A gente não sabe se foi. Quase foi, ó. Quase foi. Você vai fazer uma compra aqui, ó. 1.400 pontos. Quanto que é o seu risco aqui, ó? 140. 10 vezes mais. Entende? Então assim você vai fazendo. Aqui é a mesma coisa. Olha aqui como funciona. Ele bateu, ó, ele amanheceu hoje. Isso aqui é hoje, ó. O pregão tá rolando. O preço abriu aqui, subiu até na resistência. Essa resistência aqui o pessoal viu hoje. Se você for no nosso TikTok, que é Moriá_Trade, você vai ver lá. Também a gente vai postar hoje no nosso canal aí no Shorts e no Instagram. Você vai ver que a gente pegou essa operação aqui, ó. A gente pegou essa operação aqui na ida. O pessoal acha loucura. A gente pegou essa operação aqui na ida, deu 500 pontos. Eu não peguei todos os 500 pontos. A gente pegou aqui, a gente entrou nessa
nesse candle aqui, essa estrela cadente, a gente entrou aqui, ó, pegou até esse alvo aqui que foi no 120, 358 eu saí, no 358 que estava aqui, ó. Nós saímos aqui 400 pontos, aí achamos que ele ia dar uma continuidade para cima, só que você vê que anteriormente não tinha mais topo, então olha só, dois topos, a tendência é queda, dois topos na mesma região, a tendência é queda. Então a gente olhou, viu isso daqui, aí ele viu que ele começou a falhar o movimento aqui, ó. Ele fez um fechamento acima e não andou, devolveu nesse vermelho, aí fez essa estrela cadente, a gente pegou aqui o nosso risco retorno de 160 pontos para poder fechar o fechamento, a volta em V, né? A abertura do preço. Pegamos mais 500 pontos na volta, isso daqui foi 11 horas da manhã. Pegamos na abertura 400, pegamos aqui na volta 500 pontos, e aí o preço morreu, ó. Desde o meio-dia o preço não anda mais. Desde as 11 horas o preço não anda mais. Agora 2 horas da tarde o preço não anda mais. Para quem não entende muito do mercado, isso daqui, ó, é uma possível queda, tá, gente? Isso aqui é o que a gente fala que é a boca do jacaré. A boca do jacaré, ó, olha só que se dá um jacaré aqui, ó. Aqui a boca dele tá fechadinha, daqui a pouco ele vai abrir e pode dar um mergulho aqui para baixo, hein? Eu acredito muito, se hoje ele não fizer isso aqui, dificilmente eu acredito que esse preço vai subir, tá? Dentro da nossa análise aqui, eu acredito que esse preço ou ele vai morrer aqui nessa região, nesse range que ele tá? Ou ele vai morrer aqui até o final do dia, esse range aqui, ou ele vai dar um mergulho aqui para baixo, para quê? Para tentar pegar esse outro fundo aqui, ó, mais 500 pontos, ou esse outro fundo aqui, tá bom? Essa aqui é a minha análise, né? Minha análise ainda pro dia de hoje, se é que ele romper. O preço só vai andar a hora que ele fizer um fechamento aqui, ó, por exemplo, um fechamento aqui em cima, fizer um fechamento aqui em cima, certo? Aí ele vai fazer um fechamento, tende a voltar aqui e depois disparar para cima, ou ele tem que fazer um fechamento aqui embaixo aqui, ó, voltar e vir para baixo. Enquanto o preço estiver aqui nesse caixote, não vai acontecer nada. Tá certo? E você pode analisar que isso aqui é uma região, ó, se você pegar esse caixote aqui, você arrasta ele até para algo menor, você vai ver que é uma região de briga aqui, ó, onde os candles ficaram com muita indecisão de preço. Tá bom? Então, pessoal, essa daqui é uma aula aí que a gente ficou de postar aí, mostrar pro pessoal como que nós aqui da Moriá fazemos os nossos suportes e resistência para alcançar alvos maiores. Então a gente busca sempre alvos maiores porque a gente aumenta o nosso tempo gráfico, vai para um gráfico de 15 minutos, e dentro desse gráfico de 15 minutos a gente analisa onde o preço teve rejeições. Rejeições, lembrando, para você que não sabe, você que está aprendendo, rejeições é quando tem muito pavio. O preço chega numa região, tem muito pavio e o preço cai. Aqui é uma região, aqui é defesa dos vendedores. Aqui embaixo, ó, pavio, defesa dos compradores. E o mercado funciona assim: uma hora o comprador ganha, uma hora o vendedor ganha, e assim a gente vai caminhando aí dentro da nossa análise gráfica, tá certo? Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha e nos acompanha na nossa rede social. Sempre nós estamos postando aí vídeos, conteúdos interessantes para que você que está iniciando no mercado financeiro possa começar a tirar suas primeiras rendas extras aí do mercado e futuramente também operar no mercado financeiro de uma forma profissional, tá certo? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.